Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Pocket, um programa direto ao ponto que é do Joinville Cast. Mas aqui nós temos o intuito de trazer um conteúdo mais robusto, técnico, estratégico para que você possa aplicar aí na sua caminhada empreendedora. Me chamo Camille, sou uma das apresentadoras e agora única, né? Neste momento estou sozinha, como vocês podem perceber. Mas seja muito bem-vindo, por favor, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa aproveitar desse conteúdo super interessante que nós vamos falar sobre posicionamento de marketing. E eu trouxe aqui, posicionamento de marca. E eu trouxe aqui o Bruno. Olá. Bruno aí, parceiro da Fernanda. Fernanda é nossa, mais uma, né, das nossas sócias aí do Joinville Cast. E beijo, Nanda, te amo. Bruno, conta pra gente, o que você faz lá na V0? Oi, Cami. Dentro da V0, eu atuo numa área assim, um pouquinho mais específica, que pega normalmente essa primeira parte dos projetos com as empresas, que é a parte de construção de marca. Então, a gente analisa desde o posicionamento, né, até a parte do planejamento estratégico, e eu fico bem nessa área de atuação entre os dois, né? Então, eu ajudo a marca a se posicionar e ajudo ela também a construir um plano, identificando o momento dela, né? Tentando realmente descobrir como ela vai se comunicar com o público. Legal. A gente entende que a V0 ela vem como uma empresa de marketing, né? Isso. Só que ela tem um diferencial. Sim. Né? Que é voltado para o posicionamento e autoridade da pessoa, é isso mesmo? Isso. Hoje, né, quando menciona pessoa, né, a gente gosta de fazer essa distinção que a gente não atua tanto com profissionais liberais, né? Porque a gente entende que as empresas acabam tendo um maior impacto nesse primeiro momento dentro da V0. Mas com isso, a gente sempre... Desculpa, qual é a pergunta mesmo? Sobre o posicionamento da marca. Mas assim, sim, só para te dar aí um norte, existe uma diferença entre você montar a autoridade ou a marca de uma pessoa profissional liberal, né? Uma pessoa específica, vou fazer a marca da Camille como empreendedora. E existe uma diferença de você montar a marca e a autoridade de uma empresa, né? Sim, existe uma grande diferença. Depois eu vou explicar que isso acaba, né, não sendo tão distante assim, mas sim, a ideia realmente do posicionamento é você conseguir ajudar as empresas a terem esse diferencial, né, que seria esse ponto de autoridade, e ajudar elas a se posicionar no mercado para não ser só mais uma empresa, né? Existir um propósito, um motivo do porquê os consumidores, os clientes vão estar buscando ela. Legal. E por que tem essa importância do posicionamento hoje? Isso, na verdade, já vem sendo uma construção do marketing, né? Quando você pega, por exemplo, o início da Coca-Cola, que a Coca-Cola já é uma empresa centenária, né? Naquela época, quando ela surgiu, bastava uma placa escrito Beba Coca-Cola e era um marketing suficiente para a pessoa sentir desejo para consumir Coca-Cola. Hoje, se você faz qualquer tipo de propaganda nesse estilo, você não vende. Por quê? Porque é uma propaganda muito abrangente. Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é o seu diferencial? O que vai me fazer? Como o seu refrigerante, o seu produto vai servir para mim? Né? Por que ele é importante para mim? E é basicamente isso que a gente vai definindo dentro do posicionamento. Hoje a gente já está num nível de segmentação de mercado, onde quanto mais eu entendo o público, mais eu sei me posicionar e mais eu consigo fazer uma boa comunicação, daí através de publicidade, né, de material publicitário, com esse público. E você acha que essa diferença se deu, né, lá da Coca-Cola há muito tempo atrás? Essa diferença de reação do público é por conta da maturidade do público em si, de nós termos mais informação, ou porque o mercado cresceu? Digamos, nós temos mais pessoas concorrendo aí com a Coca-Cola. Sim, acaba sendo bem isso, né? É um processo da concorrência, né? Você vai tendo mais concorrentes, outras empresas que vão também atuando no mesmo segmento e logo os consumidores começam a se perguntar, né? Tá, mas por que eu vou comprar de você se eu posso comprar do outro? Aí começa muitas vezes uma batalha de benefício, né? O concorrente vende R$1 mais barato o mesmo produto. Então, eu vou pro concorrente, por quê? Porque eu vou estar economizando. Então, quais são os motivos que fazem o consumidor que você está atendendo ficar na sua empresa? E é essa parte do posicionamento que a gente vai buscando. É isso que vocês trabalham. Vocês entendem o que o público quer e o que ele está procurando, quais são as exigências,
Uhum. e estabelecem esse parâmetro dentro da empresa do cliente, é isso? Isso. Basicamente, isso é um dos pilares principais, assim, dentro da parte de posicionamento de marca. Porque se você não consegue entender o que o seu cliente está procurando, como é que você vai conseguir oferecer o seu produto da maneira correta, fazendo com que o cliente saiba exatamente que o seu produto vai servir para ele? Vai ser importante, é aquele que ele tem que comprar. Produto e serviço, né? No caso eu comento, mas é justamente isso. Muitas vezes existe uma dúvida, né? Por que eu vou comprar, né, a xícara desse tamanho e não comprar a xícara maior? Por que tem que ser nesse modelo e não no outro modelo? Aí cabe à empresa conseguir entender essas dúvidas do consumidor e conseguir explicar isso de alguma forma nessa comunicação. E isso tudo vai definindo o posicionamento. E também tem a questão de elementos, né? Por exemplo, você tem que utilizar de alguns elementos para poder fazer com que tua marca gere essa autoridade. Quais são esses elementos? É visual? É a questão da logo, como ela é feita? É a chamada? A parte de identidade visual também é uma parte muito importante dentro desse processo. Só que ela só vem dentro da nossa construção, dentro do que a gente atua na V0, né? Ela só vem depois de a gente ter bem estabelecido quem a gente está querendo atender, quem a empresa está querendo atender e qual é o nosso diferencial, né? Então, por exemplo, hoje existe uma certa procura do próprio mercado de marcas com propósito, né? Inclusive, isso Sim. acaba sendo um tema muito relevante para até os livros de marketing. Se não me engano, Marketing 4.0 do Philip Kotler menciona alguma coisa desse tipo. Se não é o 4.0, é o 5. Onde as pessoas elas só estão se conectando com marcas, não estão se conectando mais com marcas que estão defendendo causas. Então, por isso que a gente vê hoje um mercado que está puxando tanto isso para dentro de si. As marcas querendo fazer parte, né, de movimentos, de ações sociais, eles estão tentando puxar isso justamente para mostrar o quê? Que nós somos diferentes. Você deveria ficar conosco, deveria continuar comprando, né, dos nossos produtos. Por quê? Porque a sua compra faz, por exemplo, vamos pegar a situação trágica que está acontecendo hoje lá no Rio Grande do Sul, porque a nossa marca consegue ajudar eles, entende? Uau. As pessoas que conseguem se identificam com isso, não, eu quero ajudar. E uma marca que eu estou comprando, uma marca que eu gosto de consumir, ela faz essa ajuda, então eu vou continuar consumindo. De repente, isso gera algum estímulo, né? Não querendo usar essa situação como... Sim, mas acaba gerando algo como é o que nós chamamos de altruísmo, né? Então, se desperta em você a questão humanitária mesmo. Você está me dizendo, então, que é meio que utilizar um gatilho mental, porque isso é um gatilho mental? Mais ou menos. Eu diria que está mais relacionado à parte de identificação mesmo. Sabe? O que faz as pessoas se relacionarem? São pontos em comum. São as conexões que você consegue gerar com a pessoa. Então, trazer para a marca muito isso. O que a marca tem que gera esses pontos em comum? O que vai me fazer conectar com a marca? E é através desses valores, né? Mas a marca tem que saber com quem ela está se identificando, né? Sim. Por exemplo, definir... Existe uma diferença aí entre público-alvo e persona, não tem? Sim, existe uma Qual que é a grande diferença entre os dois? A persona, ela vai ser algo muito mais específico, né? Até dentro da persona existem ainda outras duas segmentações, que é a persona e a proto-persona. Poxa vida, achei que tinha falado em persona, achei que tava mestre em marketing já. Vamos Fala lá. qual que é. A persona, ela normalmente vem de dados que você consegue levantar de clientes que você já atendeu. Então, por exemplo, você vai entrevistar alguns clientes e com os pontos em comum que esses clientes vão apresentar, você consegue montar uma persona. Então, muitas vezes você vai ver dores que se repetem dentro dessas entrevistas, você vai ver motivadores que fazem a pessoa, por exemplo, tomar uma ação de compra, você vai ver interesses, hobbies que as pessoas fazem que são pontos em comum também, e isso vai ajudando a construir a marca. No caso da proto-persona, muitas vezes você não tem essa base de dados, então você tem que meio que projetar alguma coisa. Aí, a partir do seu produto ou um serviço, você consegue estar fazendo essa projeção também, né? Mas fica mais um campo de hipóteses, assim, né? Você daí vai começar a testar. Eu vou tentar fazer meu produto para ver se eu consigo atender esse público que eu acho que é o público certo. E daí, a partir do processo de vendas, né? Quando começar a ter essa interação com o público, você vai perceber se realmente aquilo que você projetou está sendo válido ou se vai precisar fazer algumas mudanças. Sim. Puxando daí para a parte de público-alvo, né? A gente está falando de tribos. A gente está falando de grupos de pessoas que são personas, só que elas são em massa, né? São várias personas. Então, você tem, assim,
padrões um pouquinho diferentes, mas você está analisando um contexto geral. Você não está pegando tão na minúcia, né? Você vai começar a ver um cenário mais amplo. Então, você vai começar a analisar principalmente nessa parte de público-alvo, né? Faixa salarial, né? A parte demográfica para ver a região onde a pessoa mora, né? Tamanho da família, né? A idade do consumidor, que também é um fator importante para saber o tipo de comunicação, né? Hoje a gente tem bastante dessa questão de, tipo, geração Z, millennial, geração Y. Então, isso também influencia dentro desse processo de compras, né? É tanta coisa que eu já não sei nem de que geração que eu faço parte. Tá Você assim tá nessa. com 27. 27. Se eu não tô enganado, você deve ser millennial. Não. Milena é quem nasceu depois de 2000, né? Ou não? Ou tô enganada? Eu acho que vai de 1990 até... Não, talvez vai um pouquinho antes. Eu acho que é 1980 até 2000. Acho que é 20 Sério? anos. Acho que é 20 anos cada geração. Então eu sou, porque eu sou de 97. Eu sou de 99. Então é nós. Somos faz parte. Eu tava me lembrando de uma coisa, Bruno. Há um tempo atrás eu li um livro, não sei se você conhece, se chama Oceano Vermelho. Acho que é esse o nome. Não me recordo. Fala sobre a diferença do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, né? Para os negócios, de modo geral. Tava na faculdade faz tempo. O que diz esse livro? Ele fala sobre a existência dos dois oceanos, né? É o oceano no qual você tem muitos concorrentes, que é o que nós chamamos de Oceano Vermelho, né? Porque são muitos tubarões, muitos concorrentes grandes lutando entre si para conseguir o cliente final, né? Aquele público-alvo ou persona, digamos assim, né? O cliente de modo geral. E existe o Oceano Azul, que é aquele que não existem tantos concorrentes, que é quando a empresa consegue chegar num nível em que ela não tem ninguém que se equipare a ela. Como é que vocês lidam com uma empresa assim, que já possui uma autoridade tamanha no mercado, que já não tem concorrentes que possam, né, roubar seus clientes? Roubar não, né? Conquistar os clientes deles. Mas ainda assim existe uma necessidade de um posicionamento de marca, né? Sim, na verdade, o fato de a pessoa estar navegando hoje no Oceano Azul vem do posicionamento de marca. Você deve... O Oceano Azul é para quem consegue se posicionar. Isso. Posicionar Só que existem níveis, né? Principalmente, isso minha visão. Tá. Quem consegue se posicionar de tal forma e nichado, né, hoje consegue pegar essas oportunidades de Oceano Azul. Por quê? Porque fez uma pesquisa muito bem detalhada. Então, entendeu muito bem quem era o público-alvo deles, entendeu muito bem o produto que estava sendo oferecido, conseguiu, por exemplo, ser uma empresa com propósito, ou conseguiu gerar essas conexões com o seu público e, de repente, ele viu uma área que esse público não estava sendo atendido. Ele conseguiu enxergar um produto, um serviço que ele poderia prestar, porque faz sentido dentro do mix de produto, ou de serviço que ele oferta, né? E viu que não existia ninguém atendendo. Ou se estavam atendendo de uma maneira ruim. Então, vendo essa necessidade reprimida, né, essa demanda reprimida, ele consegue entrar nessa demanda e muitas vezes por ser algo que as pessoas já estão com a necessidade de compra, é um boom. Então, a pessoa vai navegar assim por um oceano que muitas vezes, se os concorrentes não estão atentos, ele vai passar ali 10 anos explorando esse oceano sozinho e a empresa vai para uma outra categoria. E quando os concorrentes falam, essa empresa está aproveitando isso, vamos lá então. Aí eles começam a querer navegar, mas daí você já está numa grande distância, sabe? Já é alguém que está como referência, né? Exatamente. Você chega, o Oceano Azul é para aqueles que já são referência no mercado, na sua área de atuação, né? Já é reconhecido. Sim. No seu. E você acha, então, que se o empreendedor que estiver nos assistindo quiser alcançar o Oceano Azul, tem que ser por meio da autoridade construída através do posicionamento de marca, né? Acho que é uma parte, mas eu diria assim, que talvez mais importante que isso é muito a questão de conhecimento. É o quanto a pessoa consegue fazer pesquisa dentro do próprio meio de atuação dela. Porque, assim, é muitas vezes um detalhe. Às vezes você já está oferecendo um produto bom. Mas se de repente esse produto ele viesse num outro modelo de negócios, né? Por exemplo, aconteceu durante a época da pandemia, né? Essa adaptação em relação ao modelo de negócio do delivery.
Então, os restaurantes, muitos restaurantes quebraram durante essa época. Por quê? Porque foi uma crise que quem não conseguiu se adaptar a essa crise não tinha como atender. Então, não tem como ter receita, não tem como manter o restaurante aberto. Mas quem conseguiu pensar assim, nossa, e se a gente vendesse só delivery? A gente toma todos os cuidados aqui e consegue fazer os envios ainda para o cliente. Quem conseguiu pensar nisso primeiro começou a navegar nesse oceano. Por quê? Sempre existiu delivery. Mas agora era um cenário diferente. Era uma necessidade diferente do público. Então, quando as pessoas começaram a perceber isso, elas foram. Eu até aproveitei um pouquinho essa onda, que na época eu tava com o meu hobby, que eu fazia... Gosto de mexer ainda com a parte de couro, né? De fazer produtos artesanais, assim. E nessa época eu resolvi, vou abrir uma lojinha online. E de repente começou a ter bastante venda. Sério? E com essa... Foi justamente no período da pandemia, mas o que deu pra perceber foi certinho assim, quando acabou a pandemia, as vendas da loja começaram a cair. Acabaram também. Então, tipo, a demanda foi diminuindo, né? Ficou realmente mais como um hobby, né? Durante a época ali da pandemia deu pra se concentrar um pouquinho mais em relação a isso. Mas o que eu comento é muito sobre, assim, entender momentos e principalmente entender a necessidade das pessoas. Se você tá entendendo uma necessidade, uma demanda que ela não está sendo atendida, ali você tem uma oportunidade de oceano azul. Aí você vai ter que começar a pesquisar. Poxa, será que eu consigo atender essa demanda? Será que meu produto, né, ou consigo desenvolver um produto para atender essa demanda? Né? De que forma que os clientes que eu vou estar atendendo dessa demanda, eles vão querer o produto? Por isso que eu digo, é muito mais uma parte de pesquisa, de conhecimento em si, do que simplesmente um posicionamento. Eu diria que é meio que você pensar fora da caixa, né? É você ter essa capacidade de olhar para algo que as pessoas ainda não olharam. E não ter medo do novo também. Porque fazer algo que ninguém nunca fez também dá medo. Será que eu vou ter demanda para isso? Será que as pessoas vão querer? Né? Mas tudo é estudo, como você mesmo falou. Mas falando, aliás, sobre pensar fora da caixa, a gente tem aí as redes sociais. Certo. Né? Que são aí um grande aliado do empreendedor, né? A gente fala que é meio que um currículo da pessoa. Não estou errada, né? Não está errado. Né? Depende muito de como a gente está observando isso, né? O currículo, tu diz num ponto de vista mais... Por exemplo, estou procurando um profissional de finanças, como eu. Vou visitar o Instagram da pessoa para ver se ela realmente manja disso, se eu me conecto com a pessoa. Porque a rede social ela vem para poder gerar essa conexão, né? Sim. E um pensamento que eu sempre tive, e que fique bem claro que eu não conheço nada de marketing, então eu posso estar muito errada, tá? Mas eu nunca tive essa intenção de talvez empreendedores que estejam nos assistindo também façam esse tipo de coisa, de atitude. Eu nunca usei minhas redes sociais para prospectar cliente, sabe? Então, mostrar o meu dia a dia, mostrar o meu negócio para conseguir captar pessoas para o meu empreendimento. Eu sempre tive uma visão, assim, de rede social para poder gerar conexão com as pessoas. Por quê? No meu nicho, pelo menos, tá? Como é financeiro e eu atuo nas finanças pessoais das pessoas, eu tenho um livre acesso ali, né? A pessoa tem que confiar em mim. Totalmente. Então, para que confie em mim, tem que minimamente me conhecer. Né? Então, quais são os elementos que eu deixo, né, ali para as pessoas me conhecerem? É o meu dia a dia. Sou eu como mãe, como dona de casa, como apresentadora de podcast, né? Como professora, que eu também atuo, para que eles possam se sentir à vontade. E quando for comprar o meu serviço, eu já conheço a Camille há um tempo, né? Porque isso que a gente tem a sensação, né? Acompanho você no Instagram, eu sinto que eu te conheço. Certo? Então, sempre utilizei mais como algo para conectar do que propriamente para poder vender. Você acha que esse é um tipo de atitude certa ou errada? Eu, na verdade, vejo que é o único tipo de atitude que a gente pode ter dentro da rede social. Sério? Isso costuma ser algo que impacta muitos empreendedores quando a gente menciona sobre isso, mas até tem um outro livro chamado A Bíblia do Marketing Digital. Se eu não me engano, ele é um livro de 2008. Mas, assim, ele é muito conceitual. Ele traz muito as ideias e, principalmente, ele pegou uma época em que as redes sociais elas estavam começando esse período de ascensão, né? Ele traz, basicamente, que toda rede social ela serve para 3 coisas. É informar, entreter e se relacionar. São os 3 pilares da rede social. Você nota que não existe venda em nenhum dos 3 pilares. Existe o relacionamento. Então, isso que você faz de gerar conexão com as pessoas... é o que a gente busca quando a gente está mexendo, por exemplo, numa rede social de uma empresa.
a gente já entende, por exemplo, através da pesquisa de posicionamento ali de marca, quem é o público que ela quer atingir. Então, a gente tem que se comunicar com esse público. Só que muitas empresas, elas veem que o Instagram é, por exemplo, uma oportunidade de venda. E não que não seja. É uma oportunidade de venda. Só que é uma venda que ela vem mais a médio e longo prazo. Tem que ser consequência também, né? Consequência de uma conexão. É bem isso. Porque, justamente, ninguém vai pedir direto a pessoa em casamento. Vai ser aquele negócio do namoro. Vai ser conhecer a pessoa aos poucos para entender se realmente essa empresa ela vai conseguir me atender da forma com que eu preciso. E é esse o ponto. Se eu ficar utilizando meu Instagram, por exemplo, só para vender, só para mostrar meus produtos ou serviços que eu estou fazendo, no final das contas, o que vai acontecer é meu engajamento vai baixar, porque vai ser que nem aquele amigo, todo mundo tem um amigo assim que gosta tanto de vender que qualquer oportunidade que surge numa conversa, ele fala assim, eu tenho esse tipo de produto lá na minha loja, eu tenho esse tipo de serviço. E a pessoa já começa, não, tá bom, né? Depois eu vou dar uma olhada em relação a isso. Na verdade, é difícil conseguir vender dessa forma. Você vai vender para quem realmente precisa. Mas o problema é atrair as pessoas que realmente precisam dentro do Instagram dessa forma. É uma estratégia excelente, por exemplo, para o Google. Porque a pessoa que precisa vai para o Google, ela vai pesquisar. Por exemplo, máquina de café. E com máquina de café, vai começar a surgir o quê? O que ela está querendo pesquisar ali? Ela está com uma necessidade, ela provavelmente está querendo comprar uma máquina de café. Ou às vezes ela vai colocar, né? A máquina de café barata, alguma coisa nesse sentido. Então ela já está com interesse, ela já está com uma necessidade. É muito mais fácil de vender por ali dessa forma. Mas dentro do Instagram, a pessoa está querendo se relacionar. Então você tem que fazer outras estratégias. É buscar essa conexão, gerar desejo, informar de uma forma divertida, de uma forma narrativa, né? Como o seu produto funciona. Mostrar um pouco dos bastidores da loja, mostrar essa ambientação, né? Vender sem vender. Vender sem vender. Legal. E é o que vocês chamam de storytelling, é isso mesmo? Sim, uma das partes que acaba acontecendo dentro do Instagram é o storytelling, né? Não só do Instagram, mas assim, no processo tudo, de né? marketing, né? Mas é basicamente isso. Você muitas vezes tem um produto e você precisa vender esse produto, né? Porque no final das contas, todo mundo que tem empresa precisa vender. Então, como eu vendo esse produto? Não é simplesmente oferecendo ele de uma maneira tão direta. É você muitas vezes contando uma história. E essas histórias, você coloca num contexto. E esse contexto, essa narrativa que você coloca o produto, é o que faz ele vender. Então, você, por exemplo, conhece tão bem o seu público. Seu público, por exemplo, são corredores. Corredores precisam beber água para continuar hidratados. Então, ao invés de eu oferecer, por exemplo, um copo de água, uma garrafa d'água, colocar o preço lá e colocar, de repente, ela num cenário bonito, alguma coisa assim, eu posso criar uma narrativa. Eu posso mostrar, por exemplo, uma maratona, um corredor suando, cansado, sol escaldante, e de repente surge uma garrafinha d'água, que é a garrafa d'água, que é o produto que eu estou vendendo, né? E ele bebe, sacia a sede e ele consegue mais gás para finalizar a corrida. O que eu estou fazendo o consumidor entender com isso? Que o fato de ele ter bebido a minha garrafa d'água, o meu produto, fez com que ele se saciasse, né? Que ele suprisse uma necessidade dele e que ele conseguisse chegar no objetivo dele, que era ganhar a corrida. É basicamente essas narrativas que a gente vai tentando encaixar dentro dessa parte da propaganda, né? De oferecer o produto para conseguir vender. E não precisa ser nada tipo superprodução, assim, essas propagandas que a gente vê na TV. Pode ser algo mais simples. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, os micro-influenciadores ou os influenciadores digitais para criar essas narrativas. Por quê? Você, por exemplo, vende essa parte de finanças, certo? Você consegue criar isso dentro do contexto do Instagram, dentro do seu dia a dia. Você pode contar uma história, por exemplo, de um cliente, ou você pode mostrar uma visita para um cliente, ou gravar até mesmo que seja algo mais comercial, assim, né? Mostrando uma visita para o cliente, ele lá, né? Tentando falar contigo em relação às dificuldades financeiras dele, e você vindo para justamente auxiliar ele nesse processo, para ele sair, por exemplo, das dívidas, ou para ele conseguir se organizar melhor, né? Essa parte financeira, ou até mesmo conseguir estar acumulando mais patrimônio, né? Então, isso
a gente consegue criar através do storytelling. Entender quais são as necessidades, quais são os desafios, quais são os motivadores e encaixar tudo isso dentro de uma história. Quando você encaixa dentro de uma história, você vende mais. É que o ser humano gosta de história, né? Gosta. Nós somos... A tendência é que a gente goste disso desde pequenininho, né? Que a nossa mãe fazia, contava história pra dormir. Desde muito antes disso, na verdade. É né? verdade. Né? Desde a barriga da mãe, a gente tá ouvindo histórias, né? E a gente tem esse interesse. Tem uma coisa que o ser humano gosta de saber da vida dos outros, né? Também. É verdade. Então, utiliza disso também, né? Fica a dica pra você, empreendedor. As pessoas gostam de saber da tua vida, né? Então, conte, né? Utilize isso. Eu faço muito essa questão de sequência, sabe? Eu uso bem mais os stories do que o feed, propriamente. Porque eu gosto de contar algo que me aconteceu, ou uma curiosidade, ou algo que não tem nada a ver com finanças. Certo. Algo que está sendo falado. Aí eu vou construindo uma narrativa, tipo, conversando sobre aquilo, e no final eu falo sobre finanças, ninguém estava esperando por aquilo. Você consegue sabe? encaixar e de dá alguma muito forma. certo. Dá muito certo. Esses dias eu tava falando sobre arqueologia bíblica. Aí Nossa. eu fui. Aí cheguei lá em finanças. E foi fantástico. Tipo, as pessoas gostam de aprender, né? O meu perfil é mais educativo porque eu sou educadora financeira, sou professora, né? Então não adianta, não consigo Não tem como fugir. Não consigo fugir, tá? A gente tava conversando no podcast antes do podcast oficial, né? Eu sempre falo que rola um antes. Exatamente sobre isso, sobre maneiras que a gente pode ensinar os alunos, né? Ensinar as pessoas utilizando o storytelling. Quer dizer que eu usava sem saber. Você já usava storytelling sem saber. Caramba, que bom. Até mesmo se a gente não pensar em relação à parte de venda, porque quando se trata de empresa, existe um produto ou um serviço a ser oferecido, né? Mas, por exemplo, para os seus alunos, você tem que fazer com que eles gostem do conteúdo. Sim. Para eles gostarem do conteúdo, você tem que ensinar muitas vezes de uma forma mais lúdica, buscar estratégias para conseguir fazer com que eles aprendam, né? Seu objetivo é fazer com que eles aprendam. Sim, então... eu digo que, na verdade, antes de vender o produto ou serviço, a gente tem que se vender primeiro, né? Porque se a pessoa não me comprar, não for com a minha cara, eu posso ser o melhor produto do mundo. Ela não vai comprar de mim, sabe? Certo. Eu sinto isso. Então, acho que o nosso dever como empreendedor é também cativar o público primeiro. Eu preciso fazer com que ele goste de mim, para que ele goste daquilo que eu estou oferecendo também. Você concorda com isso? Concordo. Então, é você identificar o teu público, gerar conexão, mas cativá-lo, né? Ele vai comprar um propósito, como você falou no início. As pessoas se conectam com propósitos, né? Quando a marca traz isso. Mas também saber se vender. Você é a cara da sua empresa, né? O empreendedor é a cara da empresa. Então, ele precisa estar atento a isso. Eu vou até um pouquinho além. Eu costumo dizer que a empresa é reflexo do empreendedor. Muitas vezes a gente consegue entender, por exemplo... dentro do momento atual da empresa, pontos, por exemplo, de melhoria que existem dentro da empresa. E quando a gente olha, muitas vezes é uma área que o empreendedor está precisando desenvolver enquanto pessoa. Então, vai muito de reflexo. Normalmente, as áreas que são mais organizadas dentro da empresa são pontos que o empreendedor valoriza. Então, ele investe mais ali. Legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com foi um dos meus primeiros contatos com a parte de marketing, numa empresa de móveis. E nessa empresa de móveis, a gente descobriu assim que... A gente, quando eu falo, porque a Fernanda também trabalhava lá comigo. Mas a gente descobriu que, por exemplo, um dos setores que mais eram investidos, que mais existiam assim, insumos para conseguir esse desenvolvimento era o setor comercial. E quando você olhava pro empresário responsável, ele era puramente comercial. Ele era o cara que atuava nessa área antes de se tornar gestor, antes de começar a ter que pensar na empresa de uma forma mais estratégica. Por isso que recebia mais insumo, porque ele entende que ali, nessa parte, é onde acontece a mágica, é onde realmente as coisas funcionam. Então, ali era onde ele falava, não, aqui não pode faltar, porque eu sei que aqui funciona. Mas isso vem de uma experiência que ele teve, que é reflexo de quem ele é. Mas, às vezes, é até inconsciente. Sim. Sabe? Tipo, ele atua mais na área comercial da empresa porque é a área dele. Então, é algo meio que automático, né? Não é algo que ele para e pensa, não, vou dar atenção para isso e para aquilo ali, não vou dar tanta atenção. Então, é até uma coisa para nós, empreendedores, ficarmos aí atentos, né? Sim. No que você tá dando mais atenção, porque você se identifica mais e deixando de lado algo que você talvez não se identifique tanto, mas é necessário olhar com outros olhos, né? Sim, totalmente. Eu digo isso porque o empreendedor, ele é o que faz tudo.
né? Ele é o marketing, ele é o comercial, ele é a produção, ele é tudo. É o que tem de É o chapéu ali, ele vai colocando. Exatamente. Né? Então, tem que saber tudo? Não. As pessoas não conseguem fazer isso. Né? Domina algo que você realmente sabe e atua naquilo ali, mas a parte boa é que a gente pode contar com pessoas, né? Sim. Pode contar com empresas de marketing, né? Para poder fazer o que a gente não sabe fazer. Com certeza. Certo? E eu tenho umas perguntas que trouxeram aqui para você. Eu ia falar pra gente, mas é pra você. Eu não consegui responder nada. Peraí, deixa eu achar. Quais são os desafios comuns ao desenvolver e manter um posicionamento de marca eficaz? Certo, os desafios comuns. Eu acho que um dos principais é não olhar tanto para a concorrência. É importante olhar para a concorrência, mas assim, se a gente está com o olho demais lá, a gente esquece de se desenvolver a nossa empresa, né? Então, bem nessa ideia, assim, de tipo, a empresa é reflexo do empreendedor. Se eu começo a olhar muito para os concorrentes, eu tô vendo o que eles estão fazendo certo, que tá dando certo. E eu vou querer copiar, muitas vezes, as estratégias deles. Mas será que isso faz sentido para a empresa que eu tô criando? Será que eles atendem o mesmo propósito pelo qual eu tô trabalhando todos os dias ali para desenvolver a minha empresa? Então, essa parte de ficar muito de olho na concorrência, muitas vezes tira o foco que, assim, toda empresa é um sistema. Esse sistema precisa de melhorias. E às vezes o que a gente só deixa de fazer é dar tempo para conseguir se desenvolver nesse ponto. Uhum. Então a gente começa a olhar muito assim, estratégias a curto prazo, né? O que eu posso fazer para crescer um pouquinho mais? O que eu posso fazer para vender mais? Né? E muitas vezes a gente vai tomando ideias que não eram nossas, né? Fazendo coisas que talvez nós, enquanto empreendedores, não faríamos. Uhum. Mas porque o concorrente está fazendo e está dando certo, de repente a gente puxa aquilo pra gente. Exatamente. Né? E isso daí já vem de encontro a outra parte, que além da concorrência, é a consistência em relação àquilo que a gente está fazendo. Se eu falo, por exemplo, que eu ajudo o meio ambiente, né? E isso é uma das causas, um dos propósitos que eu sigo dentro da minha empresa, quando acontece, por exemplo, uma oportunidade de eu, sei lá, vou citar um exemplo assim, vou trocar o meu fornecedor, mas eu descubro que esse meu fornecedor, apesar de ser mais barato, né, o que ajuda nos custos da empresa, ele, por exemplo, acaba utilizando produtos químicos que são tóxicos, que causam problemas na atmosfera ou no meio ambiente. Eu vou fechar uma parceria com esse fornecedor? Porque se eu sei disso e as pessoas depois descobrem isso mancha o meu propósito, Uhum. Isso mancha uma causa que eu ajudo. Então, tipo, por mais que, por exemplo, eu não pare de ajudar, né? Eu vou lá e ajudo ações sociais, né? Eu faço esses investimentos, mas eu ainda estou me envolvendo com outras pessoas, né? Com outras empresas que acabam indo na contramão disso. Que fere princípios, né? Aquilo Exatamente. que você designou para a empresa. Essa parte de ferir princípios, né, é o que eu vejo assim, que está muito relacionado à consistência. Se você consegue manter essa consistência da empresa, tipo, o que você propõe de início é o que você vai fazendo até o final, você está fazendo da forma certa. E isso é parte Exatamente. do posicionamento, né? E eu acho que a última questão, assim, para colocar é realmente manter não só a consistência em relação a isso, mas saber, assim, que existe uma adaptação. Né? Como aconteceu ali da conversa em relação à pandemia, existiu uma adaptação de mercado. Uhum. E muitas vezes, ou vai ser uma adaptação vinda da sua parte, porque você, enquanto empreendedor, muda, e logo a sua empresa ela vai mudando aos pouquinhos também dentro desse processo, ou vai ser do meio externo. Vai ser dos consumidores, vai ser os fornecedores, os concorrentes. Então, você sempre tem que estar com esse olhar aberto para entender o que está acontecendo naquele momento e saber se adaptar conforme Perfeito. As coisas estão acontecendo, sem ferir princípios. Uhum. E aí é o desafio, né? Na verdade, um dos maiores desafios que nós temos como empreendedores é justamente não perder a autenticidade, né? Sim. Isso tem uma coisa que eu sempre falo, como eu conheço muitos empreendedores, e empreendedoras principalmente, né? Uhum. É que eu percebo que muitas tá atuando numa área, começa a seguir várias pessoas da mesma área. Uhum. Aí elas acabam desanimando com o tempo. Porque, poxa, fulano tá fazendo assim, tá voando o negócio dela, vários seguidores e não sei o que lá. E acaba desanimando, poxa, eu não vou concorrer com essa pessoa, ela é muito grande. Uhum. E tem uma coisa que eu tomei pra mim é justamente isso. Né? Isso sou eu, Camille. Eu não sigo outras educadoras financeiras. Eu não faço. Porque eu não quero implantar na minha cabeça que eu preciso fazer daquele jeito ali pra dar certo, sabe? Então, eu procuro manter muita autenticidade, dá muito certo. Uhum. Então, se eu estou correta,
Justo, é exatamente isso o Perfeito. caminho correto para se tomar. Então, a gente pode falar para os empreendedores que estão assistindo, uma dica é não siga tantas pessoas no mesmo segmento que o seu, porque senão acaba perdendo realmente princípios, né? Sim, a autenticidade. Você que tá ouvindo isso, né? Já pega o seu Instagram, abre o seu Instagram agora e para de seguir todas as pessoas que você tá tomando, assim, por base em relação a esses referenciais. Porque é justamente aquele ponto da concorrência, né? Querendo ou não, tem educadores financeiros, tem os seus concorrentes, né? Que muitas vezes já estão há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado. E a gente fica se comparando. Nossa, terrível. E você tá com 5, você tá com 10 anos, às vezes você tá começando agora. E se você olha, nossa, mas aquela pessoa tem 30 anos de experiência, você não vai conseguir chegar lá, né? Vai ser uma caminhada de 30 anos, mas quando você tiver com 30 anos, ele vai estar com 60, né? Tomara que fique com 60 atuando ainda na mesma área, né? Sim, claro. Mas é justamente isso, né? É não se comparar. É olhar muito para dentro do seu processo e o que você pode melhorar dentro do seu processo. Exato. É importante, sim, olhar o que está acontecendo, o que a concorrência está fazendo, né? Sim. Mas não ir seguir as mesmas estratégias, né? Sim. É seguir a sua própria. Não dá para viver de tendência. Não dá. Tem uma coisa que não dá é isso, né? Viver de tendência. Mas, Bruno, eu quero te agradecer, tá bom? Pela tua presença, tua disponibilidade, tá? Você teve aí a oportunidade de estar no nosso PodPocket. Pois é, que honra! A honra é nossa, né? Então, a nossa oportunidade também de entrevistar você, da V0, um representante, né? Super parceiro aí do Joinville Cast. Nós estamos muito felizes. Eu tô muito honrada também de poder te entrevistar. Aprendi bastante coisa. Que bom. E quem estiver assistindo aí, tem alguma dúvida ainda, talvez, tenha levantado alguma questão, pode deixar seus comentários, né? Suas perguntas, questionamentos. Lá no Instagram também. Como que é teu Instagram, Bruno? O meu Instagram, eu utilizo, na verdade, mais o da empresa, né? Hoje eu acabo não utilizando tanto porque eu sou meio cafona em relação a isso. Então, né? A gente te acha lá na V0 Marketing. Isso. É isso. No @ da V0 Marketing o que eu tô mais cuidando ali hoje, né? A gente acaba vendo um pouquinho mais. Aí pode mandar as perguntas por lá que tá tranquilo. Perfeito. Então deixa a tua pergunta. Também no nosso Instagram do Joinville Cast, nós estamos aí super abertos para poder sanar qualquer dúvida que você tenha ficado. Tá certo? Muito obrigada pela audiência, obrigada por estar com a gente até agora. Curta, né? Comente, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos empreendedores e empreendedoras e se inscreve no canal também para ver os próximos episódios do PodPocket e também do Joinville Cast. É isso aí, muito obrigada.